A paz do Senhor, primários! Tudo bem com vocês? Bom dia! Sejam muito bem-vindos à EBD, a Escola Bíblica Dominical, a maior e melhor escola que existe. E hoje eu estou muito feliz de estar aqui com vocês porque está começando um trimestre novinho em folha, em que a gente vai estudar muitas coisas sobre a Palavra de Deus. Glória a Deus por essa oportunidade. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu estou muito feliz também porque vocês estão aí acompanhando aqui a EBD. Eu quero dizer muito bem-vindos a vocês, meus amados primários, crianças maravilhosas que eu amo muito. E eu quero dizer também muito bem-vindo aos nossos visitantes. Eu quero pedir para você que nos visita, coloca o seu nome aqui no chat para a gente conhecer você, fala como que você conheceu a gente, como que você soube sobre a nossa igreja, quem te convidou para assistir a EBD. A gente quer muito, muito, muito saber sobre você, quem é você que está aqui com a gente, tá bom? E aproveitando, falando no chat, vamos interagir no chat. Eu quero chamar você para curtir essa aula, compartilhar, prega o evangelho através dessa aula, manda esse link para muitas pessoas, manda para os seus vizinhos, para os seus amigos, colegas da escola, para os familiares, manda para todo mundo, porque a nossa aula de número 1 está no ar. Separa a sua Bíblia, sua oferta, seu caderno de oração e a sua revista novinha, porque agora nós vamos orar para começar a nossa aula. Então, curte, compartilha, seja muito bem-vindo e agora nós vamos orar. E como eu sempre falo para vocês, é diferente participar e assistir. Assistir, vocês só vão ficar me vendo. E participar, vocês vão fazer as coisas junto comigo. Então, agora nós vamos orar. E para você participar, você tem que orar também, tá bom? Então, eu te chamo agora para orar junto comigo para a gente, dar o pontapé inicial desse trimestre, tá bom? Então, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, Senhor. Eu te agradeço e te bendigo por mais essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, Senhor. Começando mais um trimestre, Senhor, da EBD. Eu peço que em nome de Jesus o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações. Meu Deus, fala conosco, nos ensina, nos transforma através dessas aulas que vamos assistir aqui na EBD, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, seja conosco, abençoa cada um que já está assistindo, aqueles que ainda vão assistir, Senhor, que a tua graça esteja sobre eles. Em nome de Jesus. Amém. Amém? E agora nós vamos começar falando o nosso texto áureo. Pega a sua revista aí, lição de número 1. Tá lá na página 6. O nosso texto áureo, ele diz assim: quem peca é escravo do pecado. João 8:34. É isso mesmo. Lá na Bíblia fala que quem peca é escravo do pecado. Pega a sua Bíblia aí, abre a sua Bíblia na página 320, 320. Nós vamos ler o versículo 30 até o versículo 34, que é o nosso texto áureo. Por quê? Eu quero explicar para vocês sobre o que Jesus estava falando aqui. Olha só. Ele estava pregando e muitas pessoas estavam crendo nele. E aí ele dizia assim para os judeus que acreditavam nele, que acreditavam na palavra que ele pregava. Ele dizia assim: se vocês permanecerem na palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu creio que você já conhece esse versículo, né? João 8:32. E aí, eles responderam assim para Jesus: nós somos descendência de Abraão? Nós nunca fomos servos de ninguém? Como assim você diz serão livres? Se a gente não é escravo de ninguém, nós somos descendência de Abraão, o povo escolhido. Aí Jesus respondeu para eles assim, o nosso versículo: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, Jesus estava ensinando eles isso. Não era escravo de ser escravo fisicamente de alguém, mas é de ser escravo do
pecado, porque os homens eles não podem se livrar sozinhos do pecado. E a gente vai falar muito hoje sobre isso nessa aula. Amém? Mas agora nós vamos orar. O nosso caderno Kids, caderno de oração, pega o seu aí. Se você é nosso visitante ou você não tem o caderno de oração, não se preocupa. Aqui na descrição do vídeo tem o link para você baixar o seu caderno online de oração. Hoje nós vamos orar o dia 3, Salmos 3, verso 4. E ele diz assim: ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Deus ouve e responde às orações do seu povo, daqueles que são seus. Então a nossa oração é assim: Senhor, escute a nossa oração e responde aos nossos pedidos. Querido Deus, obrigada por nos ajudar. E aqui, na oração sobre os nossos amigos, os nossos irmãos da igreja perseguida, nós vamos orar pelas crianças lá das Maldivas. E a oração é assim: Senhor Jesus, pedimos que o Senhor ajude as crianças das Maldivas a ter acesso à Bíblia e aos estudos bíblicos, que são considerados crimes naquele país. Que o Senhor proteja as crianças das Maldivas. Vamos orar em nome de Jesus agora? Senhor meu Deus, eu te agradeço mais uma vez, porque o Senhor ouve as nossas orações, o Senhor ouve e responde às nossas orações. E nós somos gratos por isso, ó Deus, porque o Senhor é Deus bom e misericordioso. Então agora nós vamos te fazer uma oração pedindo pelos nossos irmãos, pelas crianças lá das Maldivas, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, que aquele país seja livre, que aquele país seja liberto, que as pessoas possam pregar o Evangelho, aprender sobre o Evangelho, ter suas Bíblias, irem se congregar nas suas igrejas, sem com que isso seja crime, Senhor. Tem misericórdia dos nossos irmãos, guarda as crianças daquele lugar, que o teu Espírito Santo esteja sobre elas, enchendo-as da tua graça, Senhor, para que elas tenham poder e coragem para pregar o Evangelho a outras pessoas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Agora nós vamos ofertar a Deus. Agora é o momento da gratidão. É o momento em que a gente fala para Deus com a nossa vida, que a gente é grata por tudo que Ele faz e por tudo que Ele nos dá. Então, olha só, agora é o momento da nossa oferta. Você pode ofertar de várias maneiras. Você pode ofertar através da conta bancária da igreja, que está aparecendo aqui. Você pode ofertar através do Pix, do PicPay. Ou você pode fazer assim, ó, trazer um cofrinho aí na sua casa, colocar sua oferta e quando você vier à igreja no culto à noite, você traz o seu cofrinho aqui e entrega a sua oferta na tesouraria. O importante é você não deixar de ofertar, porque ofertar é um ato de amor, é um ato de gratidão. Quando a gente oferta com alegria, Deus se agrada de nós. Amém? Então agora nós vamos louvar bem animados e ofertar ao Senhor. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo.
Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos orar agradecendo a Deus por cada oferta. E se você não teve condições de ofertar, por um motivo justo você não teve, nós vamos orar para que Deus abra as portas para você e para sua família. Amém? Senhor, meu Deus, eu te agradeço por cada um, meu Pai, que com o seu coração grato, meu Deus, e alegre, Senhor, trouxe ofertas à sua casa, Pai. Em nome de Jesus eu peço pela vida daqueles que não tiveram condições de ofertar nessa manhã. Senhor, abre as portas, traz providência, porque o Senhor é Deus bom, é Deus misericordioso, é Deus poderoso. Não há nada que o Senhor não possa fazer, o Senhor tem todo o poder nas mãos. Sustenta os seus filhos, ó Deus, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. E agora, a parte principal. Agora eu sempre falo que é a hora do banquete, porque agora é a hora que a gente vai ser alimentado com a palavra de Deus. E hoje, uma história muito legal que vai ter continuidade do nosso trimestre passado. Vocês lembram o que a gente estava vendo no trimestre passado, que foi a história de José, da vida dele, o que aconteceu com ele, como que ele foi parar no Egito? Vocês estão lembrados disso? Põe aqui no chat para mim, tá lembrado? Tá fresquinho na memória, né? Então, nós vamos dar continuidade nessa história. Então, olha só, José foi parar lá no Egito porque ele foi vendido como escravo pelos irmãos, aí ele sofreu muito lá, mas Deus o abençoou e ele virou governador do Egito. Nessa época, teve uma fome muito grande na terra, e aí José levou a família dele para morar lá com ele. Ok? E aí o povo, os pais, o pai, os irmãos dele foram morar lá com ele, ok? E o tempo foi passando, eles foram ficando velhos, José faleceu, o povo lá se multiplicou, o povo de Deus se multiplicou naquele lugar, porque Deus abençoou, era uma promessa que Deus tinha feito, que o povo ia se multiplicar, que o povo ia crescer. E isso aconteceu, Deus cumpriu a promessa, o povo começou a se multiplicar, foi virando uma multidão de gente lá. Só que aí, José faleceu, os anos se passaram e começou a reinar um faraó que não conhecia José, não conhecia a história de José, não sabia quem era José, o que ele tinha feito lá no Egito. E aí, quando esse faraó viu que o povo de Deus era muito numeroso, tinha muita gente, ele ficou preocupado. Ele falou, poxa vida, esse pessoal está aqui no nosso país. Eles são escravos aqui. Se eles se revoltarem, eles vão vencer a gente numa batalha, porque eles são muitos, eles são muita gente. E isso trouxe muita preocupação para Faraó. Então, aí, o que acontece? O povo escravo, Faraó não sabia quem era José, o que ele tinha feito. E aí ele começou a castigar o povo, a tratar eles com truculência, a dar muitos trabalhos para ele. Por quê? Porque ele queria maltratar aquele povo, porque era um povo de grande número, né? E o que é ser escravo? Os escravos, eles faziam muitos serviços sem receber salário. Eles não recebiam salário. Eles trabalhavam em colheitas, em construções, faziam tijolos, ok? Mas eles não tinham salário, eles tinham que trabalhar muitas horas, eles não recebiam por isso, e se acontecesse alguma coisa errada, eles apanhavam, então era uma vida muito difícil que o povo de Deus começou a ter lá no Egito, ok? E aí, Faraó teve uma ideia, porque ele queria fazer com que o povo diminuísse, porque aquele povo crescia e aumentava, e ele preocupado do povo ficar rebelde e querer guerrear contra os egípcios e vencer os egípcios lá mesmo, né? Então ele chamou as parteiras. Quem que são as parteiras? Parteiras é tipo uma enfermeira que ajudava as mamães na hora que o neném ia nascer. Então ele chamou as parteiras e deu uma ordem. Ele falou assim: se nascer um bebê menino, você mata. Se nascer bebê menina, você deixa viver, tá bom? Essa foi a ordem que ele deu. Olha que maldade. Porque se os meninos crescessem, seriam homens de guerra. Seria mais homens para guerrear caso o povo quisesse se rebelar contra os egípcios. E as meninas, quando crescessem, teriam que se casar com homens egípcios, porque não ia ter meninos
meninos do povo de Deus, né? Então, elas teriam que se casar com egípcios ou de outros povos e o povo iria acabando ao longo dos anos, ok? Então, olha só, só que aí teve uma coisa. As parteiras, essas mulheres que ajudavam a ter os bebês, elas temeram a Deus. Elas pensaram, não, isso não está certo. Elas temeram a Deus porque sabiam que aquele povo era de Deus. E aí elas não fizeram. Elas não mataram os bebês. E aí Faraó ficou furioso. Ele ficou muito bravo com elas. Ele ficou muito irritado e aí ele chamou elas e perguntou: o que está acontecendo? Eu não dei uma ordem. Eu disse que era para matar os meninos. Por que os meninos ainda estão vivos? Por que eles estão vivendo? Que explicação vocês têm para me dar? Aí as parteiras disseram assim: as mulheres israelitas, elas são rápidas e são muito espertas. Quando a gente chega, elas já ganharam o neném. Já estão lá, ó, com o neném. A gente nem consegue. Não deu para fazer o que o Senhor mandou. E aí o povo crescia mais e mais. Deus abençoava mais o povo dele. E aí o povo se multiplicava cada vez mais. Aí Faraó, com o coração cheio de maldade, cheio de pecado, ele resolveu então pegar os meninos, entrar nas casas, pegar os meninos e jogar no rio, para que morressem, no rio Nilo. Olha quanta maldade. Olha que coração cheio de coisas más. Terrível, né, crianças? Coisa horrível mesmo isso. E aí ele jogou, né? Ele teve esse plano de jogar os bebês no rio Nilo. Ele queria acabar com o povo de Deus, com certeza, né? Era um plano muito mau de acabar com o povo de Deus. E aí eu te pergunto, o que você acha que aconteceu? Será que ele vai conseguir? Ele conseguiu? Ele não conseguiu? Quem será que vai poder livrar o povo? Porque pensa, eles estavam num país onde eles eram escravos. Eles não tinham como decidir a própria vida. Os egípcios decidiam sobre a vida deles. Se vai comer, se não vai comer, se vai dormir, se não vai dormir, se vai ter filho, se não vai ter filho, se o filho vai ficar vivo, se vai matar o filho, se vai morar numa casa, se não vai morar numa casa. Era assim. Eles não podiam decidir sobre a própria vida. Os egípcios estavam massacrando o povo de Deus. E aí eu te pergunto, quem poderá livrá-los? A gente vai ver nesse trimestre o que vai acontecer no meio desse contexto. É nesse lugar que eles estão, nessas condições de escravo, de sofrimento, que nós vamos ver o que vai acontecer. Mas eu já quero te dizer uma coisa. Se há alguém que pode tirar o homem da escravidão, é o nosso Deus. É o Deus Todo-Poderoso, o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que pode tirar o homem da escravidão, do pecado. Então, olha só. Agora, eu quero analisar com vocês duas coisas. A primeira coisa é que quando a gente olha para essa história, para essas coisas, poxa, José foi tão útil, foi tão honesto lá, e aí depois se levantou um faraó que não conhecia ele e fez muitas maldades com o povo de Deus. Isso é uma coisa muito triste, muito ruim, né? E aí a gente pensa, meu Deus, que faraó malvado, que homem tão mau, um homem sem misericórdia. E aí a gente pensa assim, que coisa horrível que esse homem fez, por causa das grandes maldades que ele fez, e foram grandes maldades mesmo, com certeza. Mas aí eu quero falar para você assim, pensa só, como que está o nosso coração? Como que nós estamos? E aí eu quero te dizer o versículo que fala a nossa lição de hoje. Nosso versículo não fala que quem peca é escravo do pecado? Será que o nosso coração está livre do pecado? Ou será que o nosso coração ainda está escravo do pecado? E aí eu quero te dizer mais. Eu quero te dizer que as pessoas sem Jesus, aquelas pessoas que não chamaram Jesus para morar no seu coração, aquelas pessoas que não entregaram a sua vida, a sua vontade para Jesus, elas são como Faraó. Elas são capazes de fazer maldades tão grandes ou até piores do que ele fez. Porque o homem sem Cristo, ele é mau, ele é sem misericórdia. Eu quero falar com vocês
Eu não sei se vocês estão assistindo o jornal, mas às vezes a gente vê notícias que deixam o coração da gente muito apertado. Pai matar filho, filho matar pai. Pessoas que por causa do trânsito, numa fechada no trânsito, saem dos seus carros e se matam no meio da rua. Então são coisas sem misericórdia. E se nós não buscarmos a Deus, não obedecê-lo, nós somos capazes de fazer coisas até piores do que isso. Porque quem não tem a Cristo, quem não busca a Deus, quem não está agarradinho com Ele, quem não entrega a sua vontade para Ele, é capaz das maiores maldades. Porque quando o pecado está lá dentro do coração, ele faz grande estrago. Amém? Ele nos torna escravos. E a gente não consegue se livrar sozinho do pecado. E aí eu quero falar com vocês sobre outra coisa, que é o salário. Tia, o que é salário? Para quem não sabe o que é salário. O salário é uma coisa que a gente recebe quando a gente presta algum... Por exemplo, o padeiro faz o pão e ele ganha um salário por isso. O jardineiro corta a grama e ele ganha um salário por isso. O policial, ele vai lá, cuida da sociedade, tudo, e ele ganha um salário por isso, certo? Beleza, a pessoa trabalha, presta um serviço e ganha um salário. Deus diz na sua palavra que o pecado tem salário, sabia? É isso aí. Deus, ele fala que o salário, a recompensa, o pagamento pelo pecado é... Fala aqui no chat para mim. Eu acho que vocês já sabem. Deus, ele fala na sua palavra que o salário do pecado é a morte. Isso mesmo. O salário do pecado é a morte. As pessoas que se deixam escravizar, que se alegram em pecar, que fazem coisas erradas, pensam, sentem, pegam, falam coisas erradas que não agradam a Deus e elas não se arrependem, elas se agradam em pecar, se agradam em falar mal dos outros, em contar mentira, em roubar, em matar, em fazer coisas que desagradam, elas terão a morte eterna. A morte eterna como pagamento por esse pecado. Olha que coisa séria. Olha que coisa muito séria que isso significa, gente. Mas aí eu quero trazer para você uma ótima notícia. Para você que não quer ser escravo do pecado, para você que não quer a morte eterna, para você que não quer viver no pecado, amarrado, escravizado pelo pecado. Eu quero dizer para você que Deus, ele é tão bom, ele é tão misericordioso, que ele nos deu uma saída. Porque o homem sozinho, ele não consegue se livrar do pecado. Ele não consegue se livrar da escravidão do pecado, porque ele não tem forças. Ele não tem condições de sozinho se livrar do pecado. Mas Deus, ele enviou uma saída. E essa saída tem nome. O nome dessa saída, o nome desse escape é Jesus Cristo, seu Filho amado. Isso mesmo. Ele enviou Jesus Cristo, seu Filho amado. O que ele tinha de mais precioso. Para pagar lá na cruz do Calvário pelos nossos pecados, para pagar nossa dívida. Porque quando a gente não tem a Cristo, nós temos uma dívida com Deus, porque nós somos pecadores, a nossa natureza é pecaminosa. E aí, ele mandou Jesus para pagar essa dívida no nosso lugar. Para que, em vez da gente receber o salário do pecado, que é a morte, a gente recebeu o salário de justiça. Isso mesmo. Em vez de receber o salário do pecado, que é a morte eterna, nós recebemos o salário de justiça, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Porque ninguém quer ser escravo. Olha o que fala aqui na nossa título da lição. Ninguém quer ser escravo. Ninguém. Então, quem recebe a Cristo como seu Salvador, quem entrega a sua vida, a sua vontade, é liberto da escravidão do pecado. E aí ganha a justiça da vida eterna, porque Cristo é justo. Ele não pecou. Ele pagou pelo nosso pecado, mas ele não tinha pecado. Amém?
Então agora eu quero convidar você para orar comigo. Eu quero dizer para você que já entregou sua vida para Jesus, fique firme, não fique em pecado. Se você tem cometido pecados, você se arrependa, peça perdão ao Senhor, busque a Deus, use os meios de graça. Tia, o que é isso, meio de graça? São meios da gente se aproximar de Deus e ficar longe do pecado, que é a oração, o jejum e a leitura da palavra. São meios de graça para nos ajudar a obedecer a palavra de Deus, a nos ajudar a nos aproximar do Senhor e a não pecar contra Deus. E você, que ainda não chamou Jesus para morar no seu coração, não entregou sua vida para Ele, que ainda não entregou sua vontade para Ele, não seja escravo do pecado. Não deseje o salário do pecado, porque ele é muito triste. Ele é a morte eterna, ficar separado de Deus para sempre. Então entregue sua vida para Ele, ore agora com a gente, para que a sua vida seja entregue, a sua vontade seja entregue para Jesus e você possa ter o salário de justiça, que é a vida eterna. Não porque você merece, mas porque Cristo pagou no nosso lugar pelos nossos pecados. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo. Eu te louvo, meu Deus, porque éramos escravos, ó Deus, escravos do pecado, separados do Senhor. Mas por tanta bondade, amor e misericórdia, Senhor, o Senhor enviou o seu Filho Jesus para, meu Deus, não mais nós recebermos o salário da morte eterna, mas para que nós venhamos a receber o salário de justiça, Senhor, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Muito obrigada, Senhor. Meu Deus, alcança o coração de cada criança nessa manhã, de cada um que assiste essa EBD. Eu peço ao Senhor que, em nome de Jesus, meu Deus, o Teu Espírito Santo, meu Deus, entre em cada coração, meu Deus, e faça uma transformação genuína. Que pessoas rendam suas vidas ao Senhor, meu Deus, rendam as suas vontades, ó Deus, e sejam libertas do poder, das amarras do pecado. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te agradeço por tudo. Amém. Amém, crianças? Agora é o momento da nossa atividade. Eu sei que vocês já fizeram a atividade aqui da EBD, mas agora a gente vai falar sobre ela. E a nossa atividade diz assim, são duas. A primeira é, complete as frases ali e depois você vai preencher aquela cruzada, ok? Com as respostas das frases, você vai preencher a cruzadinha, ok? Atividade de número 2. Pode nos libertar do pecado. Retire e descubra a mensagem. Quem pode nos livrar do pecado? Coloca aqui no chat agora para mim. Quem pode te livrar das prisões do pecado, das amarras do pecado, das algemas do pecado? Isso mesmo, é Cristo Jesus, o Filho amado de Deus e o nosso Senhor. Ele pode Ele pode nos livrar das amarras do pecado. Amém? Eu quero dizer para você que a nossa EBD está ficando por aqui, mas eu também quero falar com você que fica ligadinho na expectativa, porque semana que vem tem uma surpresa. Tem novidade no pedaço e eu acho que vocês vão gostar muito. Então já se liga na lição de número 2, já faz essa semana as suas atividades, porque olha, vocês vão ficar surpresos com o que vai acontecer semana que vem. Tem novidade, tá bom? Então Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Tenha um domingo muito abençoado e nos vemos à noite no culto. Venha você visitante, nos visite, tem os endereços da igreja aqui. Venha conhecer a gente pessoalmente, o culto vai ser uma bênção em nome de Jesus. E nós vamos ficando por aqui com a lição de número 1. Um beijo, tchau, tchau!